Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125, versículo 1. Devocional diário de hoje com o tema: os que confiam no Senhor. Interessante que o salmista, quando ele escreve, ele diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista aqui ele já diz que aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam. E aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Primeiro, o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor. Confiar no Senhor não é confiar nas nossas forças. Confiar no Senhor não é confiar na nossa inteligência. Confiar no Senhor não é confiar nas nossas habilidades, nos nossos talentos. Não. Confiar no Senhor é inteiramente confiar nele, entregar a nossa vida a Ele. O controle da nossa vida está nas mãos do Senhor e descansarmos nele. Confiar no Senhor é a gente entrar dentro de um carro e entregar o volante nas mãos do Senhor. Da nossa vida, nós devemos entregar o volante da nossa vida nas mãos do Senhor. Confiar no Senhor não é confiar com reserva. Confiar no Senhor não é confiar pela metade. Confiar no Senhor não é confiar hoje e amanhã a gente já tirar das mãos do Senhor. Confiar no Senhor quando nós falamos: Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, é entregar por completo nas mãos do Senhor, e Ele realiza um milagre na nossa vida. Segunda coisa que o salmista fala: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós não se abalamos. Quantas vezes nós confiamos, mas nós ficamos desesperados? Lógico, como ser humano, nós se desesperamos muitas vezes, temos medo. Mas o salmista diz: aquele que confia no Senhor não se abala. Pode vir a tempestade, pode vir as lutas, as dificuldades, os vendavais, mas continua de pé, ele não se abala. Ele não estremece, ele não sente o medo, aquele medo que paralisa. Nós podemos até sentir medo, o medo normal, né? Até o medo ali que é justificável. Mas quantos sentem medo que chegam a paralisar, chegam a parar e não conseguem caminhar mais? Então aquele que confia no Senhor, ele não se abala. E o salmista diz no final que aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem para sempre. O salmista diz que aqueles que entregam a vida ao Senhor, confiam no Senhor a sua vida, a sua família, eles permanecem para sempre, eles continuam, eles perseveram, eles são fiéis até o fim. A Bíblia diz em Mateus que aquele que persevera até o fim vai ser salvo. Então aquele que confia no Senhor, ele permanece, ele continua, ele avança, ele não para. Então fica esses três conselhos para vocês, 3 conselhos para mim. A confiança tem que estar no Senhor. Aquele que confia no Senhor não se abala. E aquele que confia no Senhor, ele permanece. Porque aquele que desiste no meio do caminho é que não confiou no Senhor. Aquele que para no meio do caminho, aquele que se desvia dos caminhos do Senhor, ele não confiou no Senhor. Aquele que não consegue perseverar, ele não confiou no Senhor. Ele confiou talvez na sua força, ele confiou talvez em outras coisas, talvez nos amigos, ele confiou talvez, em circunstâncias da vida, e ele não conseguiu vencer, não conseguiu romper e não conseguiu perseverar. Mas aquele que confia no Senhor, ele persevera, ele continua avante sem olhar para trás. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.